Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar da companhia Eletrobras. E aí, será que vale a pena investir na Eletrobras? A ideia aqui do vídeo é trazer os principais resultados apresentados agora nesse terceiro trimestre, calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham, calcular também o preço teto segundo o método Barsi e, obviamente, analisar os principais indicadores de valuation da companhia. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Eletrobras. O nosso objetivo aqui no vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, vamos dar uma olhada em como que o mercado está olhando aí para a Eletrobras, até porque ela foi privatizada recentemente e está passando por um grande processo de reestruturação. Eu trouxe aqui algumas recomendações de mercado. Começando aqui pela recomendação do Banco UBS, eles revisaram a recomendação de compra das ações aqui da Eletrobras, que antes estava com preço-alvo de R$ 70 para R$ 58. Isso quer dizer que a companhia ela reduziu aqui a sua expectativa de crescimento para as ações da Eletrobras. Muito provavelmente, investidores, alguma coisa eles viram aí nos resultados apresentados pela companhia, mas vale destacar que essa recomendação é do mês 6 desse ano de 2023. Eu trouxe aqui para vocês também uma recomendação do Banco Safra, que saiu um pouco depois, aqui no mês 8 de 2023. Os analistas aqui do Banco Safra, eles estão recomendando também a compra das ações da Eletrobras, porém, para as ações aqui ordinárias, o preço-alvo ficou na casa dos R$ 47,50 e as ações aqui units ficou na casa de R$ 53,10. Ou seja, ambos os cenários estão recomendando a compra das ações da Eletrobras. E para fechar a nossa análise aqui, uma melhor de três, eu trouxe uma recomendação do Morgan Stanley. Essa recomendação ela saiu em setembro deste ano e segundo os analistas aqui do Morgan Stanley, a recomendação é de compra também para as ações da Eletrobras, porém com preço-alvo um pouco menor, na casa aqui dos R$ 54. Opa, corrigindo, né? R$ 54 para as ações ordinárias e R$ 59 para as ações preferenciais. Dando uma analisada aqui no TradingView, começando primeiro aqui com as ações ordinárias, se a recomendação dos analistas chegarem na casa dos R$ 53 e considerando que a gente vai comprar as ações aqui na casa dos 41, existe um ganho de capital aí possível, investidores, de 27%. Ou seja, os analistas estão esperando que as ações cheguem bem próximo aqui do seu topo histórico. E quando a gente fala aqui das ações e units da Eletrobras, que os analistas estão esperando aqui uma alta para casa dos 59%, dando uma projetada aqui para a gente ter uma ideia do ganho de capital, a alta seria de mais ou menos 30%, ou seja, um excelente trade aí se a gente for seguir essas recomendações de mercado. No entanto, investidores, vamos calcular aqui o valor intrínseco das ações segundo o método do Benjamin Graham para entender se faz sentido esse preço-alvo colocado pelos analistas de mercado. Para vocês que já são inscritos no canal, vocês já devem conhecer aqui o Benjamin Graham e também já conhecem a nossa planilhinha que calcula o valor intrínseco das ações. Mas se você é novo no canal, inscreva-se e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudá-los a tomar uma melhor decisão de investimento. Bom, dando sequência aqui, investidores, eu vou calcular o valor intrínseco apenas das ações e units, até porque elas são o que tem mais liquidez lá na bolsa. Utilizando aqui a fórmula mágica do Benjamin Graham, para encontrar o valor intrínseco, eu já coloquei aqui o valor atual das ações e units, incluí o valor de LPA e também o valor de LPA, que são mandatórios aqui na fórmula do Benjamin Graham. E segundo a fórmula, o valor intrínseco para as ações da Eletrobras fica aqui na casa dos R$ 39,16. Ou seja, nós não temos margem de segurança para investir na companhia nesse momento. E aqui embaixo, investidores, eu tenho a fórmula atualizada com os valores de PL e VPA atuais do nosso mercado, pois vale dizer que a fórmula original aqui em cima foi criada lá em 1940. E mesmo atualizando essa fórmula, o valor intrínseco ficou aqui em R$ 45, ou seja, muito próximo do valor da cotação atual, e a margem de segurança está no 0 a 0. Ou seja, as ações atualmente estão dentro do seu valor intrínseco. E vale lembrar, principalmente você que é novo aí no canal, o Benjamin Graham ele desenvolveu essa fórmula com o objetivo de encontrar empresas baratas no mercado, pois o método de investimentos dele é exatamente procurar empresas que estivessem baratas, comprar essas empresas e vendê-las quando as ações chegassem aqui no seu valor intrínseco.
Portanto, não vão sair aí calculando um monte de valor intrínseco das ações e sair comprando sem analisar outros cenários e principalmente os indicadores de valuation das companhias. Bom, investidores, analisando aqui o valor intrínseco, a gente percebe que a companhia está dentro do seu preço e o que os analistas de mercado estão enxergando com a alta nas ações realmente é uma melhoria do cenário atual, pois a Eletrobras está deixando de ser uma empresa estatal e passando a ser uma empresa privada, ou seja, ela vai se tornar muito mais eficiente no futuro. E obviamente esse indicador aqui, o LPA, vai melhorar muito bem. Se a gente considerar que o LPA de uma empresa elétrica está aqui na casa dos 3, quando a gente joga esse valor, a gente percebe que o valor intrínseco da ação sobe, ou seja, a Eletrobras melhorando a sua eficiência, com certeza o valor das ações vão acompanhar essa melhora. Para vocês entenderem isso um pouco melhor, vamos dar uma analisada nos resultados apresentados desse terceiro trimestre. Aqui na apresentação de resultados, eu vou dar uma olhada direto lá nos números mais importantes que a companhia divulgou aqui nesse trimestre, os principais resultados. A receita bruta da companhia cresceu 9% nesse trimestre, e vale destacar que eu estou sempre comparando o terceiro TRI de 22 com esse TRI de 23. O EBITDA subiu 51% e o lucro líquido ficou negativo em apenas 3%. Vale lembrar, investidores, que a Eletrobras está passando por um processo de reestruturação. Então, nesse slide, a companhia está desprendendo bastante dinheiro em relação a provisões operacionais. Ou seja, ela está tendo bastante custo aí com litígios com funcionários, empréstimos compulsórios e diversos outros problemas de reestruturação. No entanto, um ponto importante que a gente deve analisar na companhia é exatamente aqui o seu endividamento. A dívida líquida sobre o EBITDA da companhia diminuiu um ponto percentual, ou seja, saiu aqui de 2,1 no mês de junho desse ano e nesse mês de setembro fechou em 2,0, ou seja, houve uma redução no seu endividamento. E agora, investidores, a cereja do bolo aqui para a Eletrobras, o cronograma de vencimento da sua dívida. A empresa nesse momento tem em caixa um total de 31 bilhões de reais. Ou seja, por mais que ela não está apresentando lucro nesse momento, principalmente devido à reestruturação que ela está fazendo, o que a empresa hoje tem em caixa é o suficiente para quitar praticamente quase todas as suas dívidas. E vale destacar que maior parte do endividamento vence apenas após o ano de 2027. Ou seja, a companhia não tem problemas de endividamento e com a reestruturação que ela está fazendo, ela vai se tornar mais eficiente e vai gerar bastante lucratividade no futuro e principalmente dividendos para os seus acionistas. Falando nisso, investidores, a gente vai calcular nesse vídeo o preço teto segundo o método Barsi. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui numa fotografia de longo prazo da Eletrobras, analisando seus principais indicadores de valuation. Começando aqui pelo PL, que compara o preço com o lucro, o PL da Eletrobras está em 32. É um PL elevadíssimo. Quando a gente olha aqui o histórico da companhia, a média do PL sempre ficou na casa aqui dos 6,14. E obviamente, investidores, aqui no ano de 2021, que foi o período da privatização da empresa, o preço das ações dispararam, jogando o PL da companhia lá para cima. E vale lembrar que o PL, esse indicador, ele pega o preço da ação e divide pelo lucro por ação, chegando exatamente nesse valor. Como os preços dispararam aqui por conta da especulação da privatização e obviamente o lucro não acompanhou, o PL da companhia disparou, chegando na sua máxima histórica aqui em 32,67. No entanto, um outro indicador que também compara o preço, porém com valor patrimonial, o P sobre VP, ele ainda está aqui na casa do 0,93. Isso significa, se você somar todas as ações da Eletrobras, o valor total dessas ações não somam o total de patrimônio que a Eletrobras tem, pois esse indicador está abaixo de 1. E quando a gente olha aqui a média histórica da companhia, ela sempre foi subvalorizada no mercado, pois era uma empresa estatal. E isso pode indicar para nós investidores que existe muito potencial de crescimento aí para a Eletrobras. Olhando aqui o indicador LPA, que está mostrando para a gente um número aqui de 1,39, quando a gente olha a média histórica, que gira em torno de 0,75, é uma lucratividade por ação muito baixa para uma companhia do setor elétrico. Falando agora do endividamento, como a gente viu na apresentação de resultados, a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia vem caindo
desde o trimestre anterior. E quando a gente olha aqui no seu gráfico histórico, a gente percebe que no ano de 2022 a empresa se alavancou bastante, porém ela vem reduzindo aí a sua alavancagem. Então é importante a gente acompanhar esse indicador. No entanto, vale lembrar que a gente viu que a Eletrobras tem um caixa gigantesco disponível para quitar o seu endividamento. Então a gente tem um pouco de fôlego aí para ficar tranquilo em relação à alavancagem da Eletrobras. Olhando aqui os indicadores de eficiência e também rentabilidade, a margem líquida da companhia gira em torno de 9,09% e na média foi de 4,43%. A gente percebe que desde o ano de 2018 essa margem líquida vem caindo ano após ano, mas a tendência agora que ela é uma empresa privada é essa margem líquida ir subindo nos próximos anos. E a gente deve acompanhar isso de perto, pois vai afetar diretamente os resultados nas ações. Bom, falando aqui da rentabilidade, o ROI, que é o indicador que mostra para o investidor o retorno sobre o equity, ele está aqui na casa dos 2,83%. Olhando aqui a sua média histórica, gira em torno de 0,95%, ou seja, um ROI muito baixo para se investir numa companhia. No entanto, a expectativa é que esse indicador comece a subir nos próximos anos. E o mesmo aqui para o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que já está mostrando uma melhora nesse ano de 2023. A Eletrobras ela é uma empresa que promete muito aí no futuro. Por isso que o mercado já está especulando e o seu PL disparou. Quando a gente pensa em uma carteira previdenciária e recebimento de dividendos, a gente olha aqui o indicador Dividend Yield e ele traz para a gente 3,29% de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. É bem pouco, principalmente se você levar em consideração a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. No entanto, em algum momento, a Eletrobras já distribuiu mais de 6% de dividendos, que é o caso aqui do ano de 2021. Será que no método Barsi vale a pena a gente investir aqui nas ações da Eletrobras pensando em dividendos com esse preço atual aqui das cotações? Para a gente entender isso melhor, vamos lá calcular o preço teto segundo o método Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos, além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o Dividend Yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqui no guia de ações, eu já filtrei as ações da Eletrobras e o site da AGF ele trouxe para mim aqui um preço teto projetivo e um preço teto médio. Vai lembrar, investidores, que no método Barsi, a companhia ela deve distribuir no mínimo 6% de dividendos. Então, de cara, a Eletrobras ela não entra aí dentro desse método de investimentos. Portanto, os resultados aqui, tanto de preço teto projetivo e preço teto médio, vão ficar bem abaixo aí das expectativas. E realmente é isso que a gente pode observar. O preço teto projetivo está na casa dos R$15 e o preço teto médio, que leva em consideração o histórico de distribuição de dividendos para chegar nesse valor, com a cotação aqui de R$45, nós investidores não temos margem de segurança para investir e colocar a Eletrobras dentro de uma carteira previdenciária.
No entanto, ela pode muito bem se encaixar aqui dentro de uma carteira de oportunidades. Portanto, investidores, é seu papel analisar o potencial de crescimento da companhia nos próximos anos e tomar essa decisão de investimento. Agora, uma curiosidade nossa aqui do canal: você, investidor, já tem as ações da Eletrobras na sua carteira ou você está de olho nelas aí para investir no futuro? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.